Recording in progress. Vamos nós. Dá tchau aí a todo mundo. Bom dia, Boker Tov, a todos na sinagoga, bom dia a todos no Zoom, bom dia a todos que nos assistem de forma assíncrona, ou seja, depois, que não são poucos. Enfim, vamos dar início aqui ao nosso estudo de quinta-feira, né? Hoje com a nossa querida amiga Terezinha Privati Sunassuna, que está em Israel. A Terezinha é uma amiga que era muito presente aqui no Brasil, extremamente presente, né? Me lembro dela aqui na área, me lembro dela no coral israelita, né? Extremamente presente, e para nossa sorte, e para a sorte de Israel, ela fez aliá, então ela é presente lá, e ela é presente aqui também, porque toda quinta a gente está junto, então, que beleza, né? Temos a Terezinha em todos os lugares. E assim, o desafio da Terezinha hoje é duplo, porque ela está estreando nos estudos assim, né, na batuta dos estudos, e estreando com o Pará do Mar, que, enfim, até o rei Salomão tem um midrash maravilhoso, que depois eu vou falar para vocês, sobre Pará do Mar. E não é nada fácil. Então, Terezinha, por favor, está contigo a palavra, e obrigado por ter aceito o desafio, e que a gente possa aprender contigo e depois fazer debates. E não se preocupa, a gente está aqui, tá? Vai tranquila. Obrigado. Bom dia. Eu queria também fazer uma importante, né? Eu queria dedicar esse estudo à memória do meu sogro, meu querido sogro, né? Um homem sábio, um homem de humor fora de série, um professor que marcou a vida positivamente de tantas pessoas. Então, que esse estudo seja em memória de Mauro Sérgio Argento. E Maia Paia Berdichevix, igualmente, também vamos dedicar esse estudo em memória delas. Tá? Por favor, Terezinha. Bom dia. É uma alegria ver os rostos queridos aí do outro lado da tela, né? Obrigada, Vitor, pelo convite, pela confiança. Você é muito ousado, você não sabe o que te espera, né? O que lhes espera. Mas vamos lá. Essa realmente, todas as vezes em que eu li, estudei essa paraxá, essa história da Pará do Mar, da vaca vermelha, ela é meio... Se o próprio Salomão não consegue destrinchar isso de uma maneira muito clara, né? Então, assim, eu vou fazer um pequeno sumário, porque são várias narrativas nessa paraxá. E essa questão, por exemplo, da vaca vermelha, eu vou falar muito en passant dela, né? Tem um outro ponto que eu gostaria de me deter um pouco mais. Então, a gente... Rucat significa estatuto, né? São normas, regras para determinar funcionamento de determinadas situações, entidades, etc. Então, aqui são dadas as leis, né, sobre a vaca vermelha, que é um mistério, né? Só fazendo um parênteses, tem um grupo, se não me engano, já em território da Cisjordânia, um grupo de israelenses colonos, né, num assentamento que vem tentando há alguns anos fazer a experiência de desenvolver geneticamente uma vaca vermelha. Fizeram 2 tentativas, depois de alguns anos perceberam que não eram perfeitas, segundo os padrões, desprezaram, e agora parece que estão numa terceira. Enfim, então, a Paraxá começa com essa história, né, essas leis da vaca vermelha, depois trata da morte de Miriam. Em seguida, a morte de Miriam, o povo vindo para Moshe e para Aaron,
reclamando de sede, que precisam de água. A gente vê em seguida Moshe e Aaron naquele episódio de golpear a pedra, depois a morte de Aaron, né, que é sucedido pelo filho Eleazar como sacerdote, um episódio lá das cobras venenosas e algumas batalhas. Então, assim, a vaca vermelha é toda a descrição de ritual que deveria ser utilizado para a purificação daquele que tivesse contato com o cadáver. Então, tem uma descrição que eu não vou me deter nela, vocês podem ver o que fazer, que elementos eram usados, e, enfim. Só queria chamar a atenção para... ele faz uma diferença entre o contato com o cadáver animal, aquele que tivesse contato com o cadáver animal, ele ficaria impuro para as atividades, para estar junto no acampamento com todos, até o pôr do sol. Ele e aqueles que viessem, parece uma contradição, que viessem purificá-lo, aspergir lá as cinzas dele também ficavam impuros, aquele que recolhia as cinzas, todos eles teriam que ficar até o pôr do sol, passando por esse ritual. E mais à frente descreve, quando se trata de cadáver humano, esse período de impureza seria de 7 dias. E esse ritual com as cinzas seria realizado no 3º dia e no 7º dia. E o primeiro, esse ritual de contato com um animal morto, ele é válido, ele era exigido, digamos assim, para os israelitas. E quando se trata de cadáver humano, israelitas e os estrangeiros que vivessem entre eles. Né? Em seguida, a descrição, né, detalhada desse ritual, a gente vê assim, 3 linhas. Os israelitas chegaram em comunidade ao deserto de Tzim, na primeira lua nova, e o povo parou em Kadesh. Miriam morreu ali e ali foi enterrada, ponto. Né? Não se fala mais nada. Como se fosse uma noticiazinha seca perdida lá no meio de um monte de notícias no jornal, que você quase que tem que olhar com uma lupa. Né? São 3 linhas. E então, Rashi, né? À frente ele diz que isso aconteceu em 10 de Nissan, não sei como ele chegou a essa conclusão, enfim. E quem foi Miriam? Né? Aí eu queria me deter um pouquinho. Miriam, a gente vê lá atrás, quando Moshe nasceu, né? O faraó, na época, que já estava muito distante de José, que não conhecia a história antiga lá, da chegada de José e da família, dos hebreus lá, ele começa a ficar preocupado porque as mulheres hebreias tinham muitos filhos, assim, daqui a pouco eles vão ser maioria, né? Num enfrentamento, né? Muitos homens para lutar, etc. Então, ele determinou que os meninos seriam mortos, os meninos que nascessem a partir daquele período seriam mortos. Só que haviam 2 parteiras que meio que tentavam, né, não fazer isso, e diziam, não, mas as mulheres são muito fortes, quando a gente chega lá, elas já tiveram os filhos, etc. E a gente vê o episódio quando Moshe estava com 3 meses, a mãe não tinha mais como escondê-lo, então Miriam, essa irmã, que curiosamente não aparece o nome dela na descrição lá dessa história, mas a gente não vê depois em nenhum lugar falando que Moshe teria outra irmã além de Miriam, né? Tinha Aaron, ele e Miriam. Miriam, a mais velha, mas ainda era uma criança, e me chamou a atenção como ela era articulada, como ela era proativa, ela vai cuidando do cestinho, quando a filha lá, a princesa lá se aproxima, ela vai, aí ela fala, olha, tem uma mulher hebreia que ela pode cuidar dele, né? Ela pode amamentar, e a princesa concordou, até, tudo bem, eu vou pagar, e assim, por conta desse insight, dessa boa ideia, digamos, de Miriam, Moshe pôde passar os primeiros anos com a família. Então, a gente pode imaginar que ele teve já bem clara a sua identidade como parte do povo israelita, e mais à frente a fusão vivendo no palácio. E um pouco dessa construção da identidade deve-se a Miriam, né? A gente vê depois Miriam muito mais à frente na saída do povo, depois que cruzam o mar, junto do Mar Vermelho,
ela liderando as mulheres, né, com danças, cantos, tocando instrumento. Então, era alguém que meio que mobilizava as pessoas, tinha uma liderança. E a gente vê isso desde criança, então alguma coisa mesmo dela. Mais à frente, a gente viu, né, há pouco tempo, ela e Arão meio que enfrentando Moshe. E, em consequência disso, ela ficou coberta de uma afecção de pele que, né, chamavam de lepra. É interessante que, nesse episódio, eu fiquei pensando numa situação próxima. Meu marido tinha 6 irmãos, ele era o temporão, havia uma distância grande. E uma das minhas cunhadas, que ainda vive, mora no sul do Brasil, ela, todas as vezes que encontrava, para o bem ou para o mal, ela falava assim, eu que cuidava, eu fiquei encarregada, eu tinha 10 anos, eu fiquei encarregada de cuidar das fraldas dele. Então, quando era para coisas boas, ou também quando se, pô, olha, eu cuidei das suas fraldas. E eu vi um pouco, talvez Aaron e Miriam não estavam ali desafiando o líder, mas com o irmão, pera lá, você é mais novo, você não está certo, a gente, né, assim, e ainda assim a gente vê Moshe se prostrando e pedindo a Deus que curasse Miriam, e o acampamento ficou lá esperando até que ela se curasse e eles pudessem prosseguir. O Talmud fala que Miriam, por conta dos méritos dela, ela era responsável pela água, né, de cuidar da água do acampamento, e que havia um poço, eles usam essa expressão, um poço de água que viajava junto com eles no deserto. E a tradição, as sinagogas reformistas, de alguns anos para cá, agora em Pêssar, a gente, além do copo de Miriam Anani, tem um copo de Miriam também, né, que era que providenciava a água. E assim, curiosamente, o relato da morte de Miriam vem logo depois dessa descrição do ritual que deveria ser feito pela vaca, através da cinza da vaca. Tem um historiador que nasceu nessa era comum, ano 37, se não me engano, Flávio José. Ele fala lá, ele faz referência em um documento que provavelmente Miriam foi a primeira pessoa para quem foi aplicado, né, os que cuidaram do corpo dela, esse ritual. Não se sabe porque a gente não tem isso descrito. O fato que uma pessoa que tinha essa importância no meio do povo, assim, o relato é quase que nenhum, pobre é seco sobre a morte dela. E logo em seguida, né, a gente vê a comunidade que estava sem água, de alguma forma a água sumiu. Eu não sei que fração de tempo foi entre a morte, sepultamento de Miriam e faltar água. O fato é que faltou, e assim, aí eles vieram e dizer, o povo discutia, né? E começaram a reclamar, e é muito interessante porque essa passagem se dá provavelmente entre o 38º e 39º ano desde a saída do Egito. Já havia toda uma geração que havia morrido no deserto, muitos desse grupo já haviam nascido ou saíram muito pequenos, mas certamente tinham os relatos dos pais, dos avós. Então, volta e meia reclamava-se dos pepinos do Egito, aqueles falam dos figos, das romãs do Egito, né? Era o foco nisso aí que eles não tinham, como se a vida no Egito tivesse sido maravilhosa. Talvez não foi passado para eles de uma forma mais contundente a condição de escravos que eles tinham no Egito. E aí eles vêm, fala que eles se juntaram contra Moisés e Arão. Aí eles começam a questionar, por que vocês trouxeram a gente do Egito para morrer aqui? Ainda falam, melhor teria sido a gente ter morrido também, enfim. E a gente não vê aqui Moshe e Arão retrucando, mas fala que eles foram da congregação até a entrada da tenda da reunião e prostraram sobre seus rostos. Então, a presença de Deus veio e Deus orientou que eles fossem... O Eterno falou a Moisés, dizendo, você e seu irmão Arão peguem o cajado e reúnam a comunidade e ordenem a rocha para dar água. Só que aqui no original não está ordem, tá? Ele usa o verbo ledabé, falar, né? Falem para a rocha.
Se a gente volta lá atrás, tem um episódio da Parashá Beshalach, em que aconteceu alguma coisa semelhante, eles reclamando, e Deus manda, pega o teu cajado e bate na rocha. Né? Só que agora ele falou, fala para a rocha. Daí a gente, na sequência, Moisés pega o cajado, aí ele e Arão reuniram a comunidade, e aí a gente vê o Moshe, eu vejo aqui com um olhar assim, alguém que está no limite do descontrole emocional, está assim, um fio já entrando, né? Ele fala, ouçam seus rebeldes, a gente já começa assim, né? E poderemos, quando ele fala poderemos, ele está se referindo a ele e Arão, conseguir água para vocês dessa rocha, ele golpeia 2 vezes a rocha, né? A água jorra com abundância, etc. Aí diz mais, né? É interessante que começa aqui com mais. O Eterno falou a Moisés e Arão. E Deus fala que eles não confiaram nele. Essa passagem, eu confesso que em alguns momentos lá atrás ela me causava um certo desconforto. Assim, como foi um castigo talvez um pouquinho pesado, depois de tudo isso, não poderem entrar na Terra Prometida. E aí tem o Rabino Jonathan Sacks, ele tem um comentário sobre essa paraxá. É um comentário que foi escrito em 2016, e ele fala que quase 20 anos antes, ainda no final, antes do ano 2000, né, ele perdeu o pai dele. E que foi uma experiência que ele levou 2 anos, que ele não conseguia elaborar esse luto. Então, e que ele não consegue. Quando ele escreve isso em 2016, ele fala: quase 20 anos depois, eu não consigo explicar por que foi tão difícil para mim lidar com isso. E o pai dele já era um senhor, octogenário, tinha passado por 5 cirurgias, não foi uma morte repentina. E ele falou que ele estava, como rabino, ele já estava acostumado a assistir, orientar famílias, dirigir cerimônias de sepultamento. E quando chegou a vez dele, o que ele conhecia, o que ele fazia como atividade não serviu, ele não conseguiu usar ao próprio favor. E ele continuou trabalhando, fazendo as atividades, e ele fala que foi o período em que ele cometeu erros imensos, porque ele se sentia como se ele estivesse assistindo um filme fora de foco. Ele não conseguia processar o que estava acontecendo ao redor dele, mas ele tinha atividades que ele precisava continuar. E a gente volta para a página anterior, Moshe havia acabado de perder a irmã dele. Eu imagino, eles tinham uma ligação profunda, ela era um pouco a mãe dele, né, em alguns aspectos, e a gente não sabe, não se fala se houve alguma cerimônia, o que aconteceu, não se fala de Moshe chorando essa morte, não se sabe como ele lidou com esse luto. Em seguida, vem uma turma lá cobrando água, cobrando o que não tinham e responsabilizando. Então, nessa passagem, Moshe já tinha quase 120 anos, Aaron já tinha passado de 120, 2 senhorizinhos. Né? E daí, assim, teve que resolver esse problema. Então, eu não sei, se para ele não ficou claro que houve uma diferença entre a orientação que Deus deu dessa vez e deu da outra vez, não sei o que aconteceu, ou o descontrole emocional fez como, usando a expressão do Sacks, né, que aconteceu com o Sacks, ele visse tudo de uma forma meio desfocada, não conseguisse, né, ser objetivo. O fato é que ele, para usar uma expressão popular, ele pisou na bola naquele momento, mas eu, olhando de um outro ângulo, eu não creio que tenha sido um castigo. A gente tem uma relação com a morte complicada. A gente sabe que a morte vai chegar em algum momento, né? Assim, né? A família Goldstein, né? Argento Goldstein, que está vivendo isso há poucos dias. Por mais que a gente saiba, mesmo que a pessoa esteja... Às vezes alguém argumenta, quando é morte violenta, por acidente, o choque é maior. Não. Mesmo se você tiver alguém doente, você tem toda uma esperança, uma expectativa que a pessoa se recupere. Né? Não se sabe, não sei se Miriam estava doente, não sei como aconteceu isso.
E mais à frente, um pouquinho, a gente vai ver ele de novo perdendo o irmão. Só que o Jonas Sachs usa uma expressão muito interessante. Ele fala assim: para cada um de nós há um Jordão que não iremos atravessar. Aquele Jordão, Arão e Moshe não iam atravessar. Não era por uma questão de castigo. A nossa vida tem uma duração, eu imagino. A gente está tendo um verão aqui muito intenso, né? Eu estou aqui confortável porque eu estou com tudo fechado lá ligado. Esse conforto eles não tinham. Então, foram 40 anos dando voltas. Esse episódio da água, esse segundo episódio, até alguns estudiosos lá atrás queriam... Não, foi o mesmo episódio com uma variante de descrição. Mas eu acredito que foi o mesmo episódio porque a gente sabe que eles andaram em círculos. Então, de novo, voltaram a Merivá, né? Um tempo depois. E era uma tarefa extenuante para qualquer líder, por mais equilibrado que fosse, lidar com incerteza. Só que, assim, Moshe já tinha visto lá atrás a intervenção de Deus e um monte de vezes, suprindo água, suprindo maná, etc., etc., suprindo a nuvem para guiá-los, tudo. Nesse momento, talvez, se Deus, digamos, passasse a mão na cabeça, eu acredito que o ciclo deles já estava no final mesmo, mas seria para aquele povo que já, como bem classificou Moshe, rebeldes, seria meio que um incentivo, né, para continuar fazendo. Porque o que aconteceu, que Deus talvez quisesse ensinar o povo, eu que supri lá atrás, sou mesmo que continuo suprindo, né? Só que Moshe, por conta... e quem de nós não tem situações de descontrole emocional, né? Um pouquinho mais à frente tem a morte de Arão, né? Moshe e Eleazar, que é filho de Arão, subiram com ele ao monte, Moshe tira a veste dele sacerdotal e passa para o filho, e eles descem o monte, e aí é interessante porque fala: a comunidade inteira soube que Arão dera seu último suspiro. Toda a casa de Israel chorou por Arão 30 dias. Imagino que toda a casa de Israel, inclusive Moshe, aí, talvez tenha podido abrir as comportas, né, digamos assim. Eu não sei quanto tempo eu tenho, Vitor. Mas se você quiser guardar na manga alguma coisa, tem bastante. Eu acho que se Não, jogou aqui. só queria concluir uma coisa, porque Claro, puxa, não fica à vou falar de vontade. guerra nem mais nada. O que me tocou nessa paraxá foi que Moshe era um líder. Eu comecei a me perguntar, porque todos nós fazemos parte de N grupos, de trabalho, de estudos, sei lá, grupos sociais, né? E eu penso no nosso microcosmo enquanto comunidade judaica, né? Nas entidades judaicas, nós temos liderança. E eu comecei a me perguntar, assim, pelas lideranças pelas quais eu passei e que eu passo hoje aqui em Israel, algumas pelo Zoom longe, assim, qual é o meu papel de apoiar e de ter um olhar compassivo para o líder? Porque a gente, às vezes, cobra à espera do líder uma integridade de emoções, de atitudes, mas ele é de carne e osso, como nós somos, né? Tem uma passagem que é muito interessante, eu acho que nem sei agora onde está, mas vocês vão lembrar. Foi logo depois desse episódio da água lá atrás, em Shemot. Josué estava encarregado de uma batalha lá contra os amalequitas. E Moshe sobe numa colina com Arão e com Hur. E ele levanta a mão e o povo, os israelitas estão lá com vantagem, estão vencendo, só que um senhorzinho, né? De repente começa a cansar, a mão baixa, eles perdem. E os dois co-líderes perceberam isso, né? Arão e Hur, e cada um, eles colocam uma pedra para Moshe sentar e cada um sustenta ele de um lado, e assim o povo tem vitória. Então, assim, a pergunta que eu me faço e que eu jogo para vocês para meditar assim, é: que apoio eu dou às minhas lideranças? Que são seres humanos que passam por alegrias, por dores, por tristezas, perdas, luto, e a gente muitas vezes cobra respostas sem ter uma sensibilidade para qual é o momento deles, né? Que
cada um de nós também possa perceber isso e a gente caminhar, assim, o líder é liderado em algum momento, esses papéis se invertem, e que cada um de nós possa ser o apoio para o braço do outro nas nossas comunidades. Obrigada. Muito bem, Terezinha, estão aqui batendo palmas aqui para você. Muito obrigado, eu acho que foi bem-vindo, assim, muito completo assim, o estudo, né? Você realmente dá para ver que está super preparada assim, para essa paraxá e para outras, né? Porque você está indo e voltando o tempo todo, não é só pontual em cima de Rucata, é excelente, né? Saber que você está com essa profundidade toda. Assim, eu vou destacar aqui algumas coisas antes de passar para outros, né? Primeiro, assim, como você bem, né? Você com teu visão de psicólogo realmente coloca muito bem. Miriam é tipo uma mãe para Moisés, né? Trocou as fraldas dele e tudo mais. Então, realmente, essa coisa do luto tão rápido é esquisito, né? Parece que está faltando. Outra coisa que você me fez perceber é quanto a Torá, esse tempo todo que está no deserto, está relatando um desconforto. O tempo todo é desconforto. Não tem. É difícil você pegar ali na Torá alguma hora que você fala assim, e agora o pessoal está tranquilo no deserto. Ninguém está tranquilo. Sempre o fogo está aceso ali atrás, empurrando eles de alguma maneira. Assim, não tinha ar-condicionado, né? Então é tensão o tempo todo, desconforto o tempo todo. Talvez isso, né, configure que só vai ter conforto e shalom quando chegar em Israel, né? Sei lá. Bom, e no final você está mais para o sei lá. Sei lá. E aí, hoje, sei lá. E aí eu vou te emendar aqui e te fazer a pergunta. Você tem compaixão pelo Bibi, né? Você tem compaixão pelo Biden? Quer dizer, eu até tenho, mas tem coisas assim, eu não vou entrar muito, mas tem hora que o líder tem que entender que não dá mais, ou que não está funcionando, e aí não é mais compaixão, o cara tem que fazer uma autocrítica real, né? Só que, Vitor, eu acho que várias pessoas, vários assessores já chegaram para os dois e disseram, tchau, pega teu boné. Só que há líderes e líderes, né? Tranquilo, é isso aí. Bom dia para todo mundo. Obrigado, Terezinha. É muito bom eu estar de volta aqui depois de umas 3 semanas fora e ouvir você pela primeira vez. Primeira vez, Vitor? Primeira vez. Pela primeira vez com assim, uma abordagem diferente e bem completa, principalmente na paraxá da vaca perfeita, que todo mundo procura abordar a vaca perfeita de maneira meio comum, né? Mas é legal ter essa visão de Miriam e tudo mais. Eu acho curioso que o Vitor acabou de falar essa história do Bibi e do Biden, porque Moshe também não tinha essa autocrítica de que chegou a hora dele, né? Quem determinou que chegou a hora dele foi Deus. Ele que virou e falou, você não vai, acabou para você. Você Chega. parou aqui, já fez o que tinha que fazer. Então, assim, a gente pode trazer isso para o mundo atual e ver como que esses líderes também não conseguem se observar como chega a hora deles, tá bom. Então, eles querem continuar. Principalmente, você vê o Biden agora, com o mundo inteiro falando, e os americanos todos, e os republicanos todos, os democratas todos falando que não dá mais para ele fala, não, eu vou adiante. Então, assim, precisa alguém bater na cabeça dele de cima para baixo, né, e falar assim, chega para você. E você vê que é curioso que a gente consegue trazer essa interpretação desde lá de trás aqui e olhando para a Rucata. Eu gostei de alguns aspectos que você falou sobre a questão da água, quando Moisés fala para eles assim, ouçam seus rebeldes, né? Uma forma curiosa como Moshe se comunica nesse momento com o povo de Israel, depois de quantos anos? 38 anos lá, rodando em círculos, né? Com tantos episódios de rebeldia, eles continuam sendo rebeldes e não conseguem enxergar ainda. Hoje a gente sabe que faltam 2 anos aqui nesse momento, mas eles não conseguiam enxergar que momento que eles vão. Né? Você está numa terra árida sem horizonte, né? Sem perspectiva. Então, acho que a rebeldia é até uma reação natural
a esse processo todo. Enfim, tem vários aspectos que eu adorei nisso tudo, tinha muita coisa para falar, mas primeiro queria agradecer mesmo a tua abordagem e dizer para você que nessa brincadeira tem uma técnica, tá? Guarda uma coisinha para o final. Não conta tudo de uma vez, não, que senão depois... Deixando aqui a palavra, então, em aberto, Luciane. Então, novamente, obrigado aqui, Terezinha, cadê ela? Ah, ela está lá. Pelo teu estudo, nessa conexão que a gente faz, independente da distância geográfica, com esse Zoom assim fica maravilhoso. E você trazendo esse teu insight. Particularmente, assim, um ponto que eu destaco, quando você falou da não cruzar o Jordão, né, não como uma punição, mas também de uma reflexão de um ciclo da vida, né? Então você faz uma leitura invertida da literalidade do texto e exerce exatamente o papel de uma intérprete da Torá. Muita gente fica no fundamentalismo da leitura literal e perde o que a Torá nos convida realmente a fazer, que é buscar, e aí eu te cito, né, coloco entre aspas, algumas vezes ou duas você falou, de outro ângulo. Você trouxe esse ângulo assim, em vários pontos, mas um ponto que eu realmente me destacou. E quando eu digo um ponto que me destacou, não é em desprezo aos outros, não, tá? Mas um ponto que me destacou foi esse do entendimento do que é não cruzar o Rio Jordão. Muita gente pensa nas metas não atingidas, aí gera frustração, gera decepção, e etc., etc. Mas, às vezes, a meta pode ser atingida, né, simplesmente entendendo o processo da construção e o legado transmitido. Então, foi muito legal, eu gostei muito disso. Obrigado. Estamos aqui abertos para quem quiser falar. Temos a presença da Janete também, fico contente que ela está online. Janete, se você quiser entrar, fica à vontade. Bia também está aqui, várias pessoas. Estamos com mais de quase 20 também no Zoom. Terezinha, se quiser complementar, tira da manga aí. Eu queria, assim, sobre o que o André falou, né, que chega um momento, sim, que o líder traquejou, pisou na bola, tomou uma decisão errada, e os liderados. E a gente, trazendo para hoje, né, para 2024, a gente vê isso aqui em Israel. A gente tem passeatas e protestos constantes, porque a situação está paralisada, e a gente sabe que atrás dessa paralisia, dessas decisões erradas, tem um projeto político do Bibi, né? Não quero entrar nisso aqui agora, mas então, sim, o povo tem feito protestos, seja na casa dele em Cesareia, seja em Jerusalém, seja em Tel Aviv, até em Batiã teve protesto esses dias, porque já está insustentável a situação, né? Então, acho que existe também esse movimento, muitas vezes, se o líder não quer ouvir, e se ele está tomando claramente um caminho que não é o melhor, que é um de sofrimento, então o povo, sim, levanta a voz. Perfeito. Vamos passar para o Germano. Eu vou passar para a Lorena, que voltou dos Estados Unidos, e ela vai falar sobre Biden. Você também sabe disso, né? O Biden agora se chama Slow Joe. Eles apelidam ele de Slow Joe, porque ele é muito devagarzinho, né, gente? Apesar dele não ser tão idoso, ele... eu vi uma notícia lá na CNN de lá, que é gauchista, né, esquerdista, mas mesmo assim eles acham o Biden não suficiente, né, para assumir mais um mandato. E eles falaram, tem médicos vindo 2 vezes por semana na casa dele, quer dizer, americano fica jogando, né? Mas, por outro lado, também falam bastante sobre o Trump e a possibilidade... Eu não sei se é verídica essa notícia, mas chegou na televisão lá, que tinha uma lista de to-dos do Trump para o mandato, se ele realmente vencer, né? E uma das coisas é exatamente ser contra, né, contra choice, né? Ou seja, não quer que as mulheres tenham... Há uma reversão de direitos das mulheres, a favor ou contra o aborto. E eu acho que é antes o Biden do que isso, né? Então é muito perigoso mesmo o Trump voltar ao poder,
por N motivos, e todo mundo se pergunta, né, como é que um cara desse consegue se candidatar tendo tanta coisa contra ele na justiça. Mas as últimas pesquisas que eu cheguei a ver no domingo ainda tinha muito pouca margem, muito pouca margem. Está dentro da margem de tolerância de erro, então estão empatados tecnicamente. Quem viver, verá. Você pediu atualização, essa atualização. Bom, Terezinha, primeiro agradecer o seu estudo. E eu queria dizer que a questão da vaca vermelha é uma questão que não tem explicação no meu modo de ver, a não ser que entender que o ser humano tem um limite de compreensão. É onde eu acho que a gente pode parar, porque o que eu posso imaginar que a Torá deve estar dizendo para a gente que você chega a um limite que você pode ir. A partir daí você não entende mesmo e ponto final. É dessa maneira que eu vejo esse episódio da vaca vermelha. Sobre a questão de Moisés, de colocar na... É muito difícil entender quem partiu do pressuposto que ia chegar na Terra Santa e, num certo momento, entender que chegou no ponto que não pode mais caminhar. Fazendo um paralelo em relação a Biden, eu fico imaginando o que está por trás disso. Eu não acho que Biden seja tão pouco americano de botar em jogo a política americana por uma questão de interesse pessoal de poder. Eu sempre me pergunto o que está por trás. Será que, nesse momento, se o Partido Democrata indicar um outro candidato em tão pouco tempo para a eleição, é melhor? Eu acho muito difícil responder essas perguntas. O máximo que eu posso entender é quando uma questão governamental determina que há um limite de idade. Não importa o lado cognitivo. O que importa é que você tem que ter novas lideranças. É isso que importa. O que está em jogo aí é o grande absurdo do Partido Democrata, até hoje, não estar buscando essas novas lideranças. Alguma coisa está errado nesse esquema. Bom, vamos ver o resultado final, mas é isso que eu penso dessa nossa paraxá. Agora, eu queria fazer um pequeno tópico sobre a Haftará. A Haftará tem um episódio que eu acho terrível. Eu fico procurando a correlação da paraxá com a Haftará. Na Haftará tem uma figura que, para vencer uma batalha, faz uma promessa que, quando ele retornar, ele vai sacrificar a pessoa, o animal. E quando ele consegue vencer a batalha, e quando retorna, quem vem se encontrar com ele em primeira mão é sua filha. E aí fica a questão, ou ele obedece o que ele tinha prometido, como fica isso? Na realidade, pela história ela prossegue, parece que ele realmente mata a filha. E aí fica uma mensagem extremamente forte nesse contexto. Não faça promessas em vão. Isso que eu queria dizer. Eu relaciono isso, porque muitos... O Midrash de Salomão, que a gente citou, Terezinha, não sei se ia citar, mas eu estou com ele aqui, vou citar aqui, tá? O Midrash, a sabedoria de Salomão, mais sábio que todos os outros, quando chegou na sessão da vaca vermelha, ele admitiu, eu pensei que poderia entender isso, mas me escapa. Quer dizer, ele joga a toalha. Mas muitos colocam que esse desafio da vaca vermelha era realmente um desafio, né? Era você tá correndo atrás de uma coisa impossível, né? Então, e nesse caso eu acho que é o link com a Haftará, porque realmente é uma decisão impossível, né? Por mais que ele não gostasse da filha ou vice-versa, é impossível. É impossível. É uma coisa que mostra o impossível, eu acho. Né? Não sei. Quem mais? Não, porque
como o Germano falou sobre a questão das lideranças, rapidamente fugindo um pouco do nosso tema de Rucat, mas se a gente olhar, infelizmente, como a liderança está sendo renovada na Europa, para o lado direitista, né, se a gente olhar na França, é um garoto de 28 anos, com um discurso terrivelmente coerente e atraente, mas de um negócio que vem sendo construído há muito tempo, né, pelo partido do Jean-Marie Le Pen, e depois a sucessão da filha e agora esse menino, enfim, é busca de novas lideranças, novas gerações, mesmo que a gente olhe e perceba que é uma coisa absurda, mas que tem alguma tração e atração com o que está acontecendo nesse momento na Europa. Então, concordo plenamente com a falha hoje nos Estados Unidos de não se buscar uma liderança jovem, nova para o Partido Democrata. Oi? Não unicamente democrata. Né? Não. Por qualquer lado, qualquer lado. Com relação ainda à questão da vaca vermelha, a vaca perfeita, a busca da perfeição, aí eu fui dar uma olhada em alguma conexão diferente com essa história toda, e é curioso que de 2000 que agora, depois do 7 de outubro, fizeram algumas conexões curiosas, porque em 2022 levaram 5 vacas consideradas vermelhas e perfeitas, saíram dos Estados Unidos para Israel, e eles conectam essa ideia de que Israel estaria cultivando e buscando essa vaca perfeita para a construção do terceiro templo, que seria exatamente na esplanada das mesquitas. Né? Tem uma série de notícias, mas as notícias estão ali. Eu sei, estou falando, é uma loucura isso, mas essas coisas andam. Hoje andam com muita facilidade. Eu achei curioso acharem essa ligação para criar uma justificativa para o que a gente passou em 7 de outubro. Enfim, é só uma curiosidade. André, quando eu estava procurando um pouco sobre essa questão, que alguém disse, pesquisa aí, porque tem um grupo tentando recriar a vaca vermelha. Então, eu acabei batendo no site cristão, que tem aqui, e que eles apoiam essa ideia, porque, segundo eles, vai ser a volta de Jesus vai coincidir com a construção do terceiro templo. Então, aí eu parei por aí, a minha pesquisa foi muita viagem para o meu gosto. 2 pontos aqui. Da questão da renovação de liderança, né, que a gente vê, você citou, Germano, Estados Unidos, o André também complementou, que não é uma exclusividade evidente do Partido Democrata. Né? É uma realidade política. E, de outro lado, tem uma liderança que está sendo renovada nos Estados Unidos, mas que já sai fora da questão política. Porque a questão não é só renovar etariamente uma liderança. É qual o propósito? Você citou uma liderança que vai surgindo na França, que é uma renovação, talvez cronológica, etária, mas, olha, alertou do discurso que está sendo trazido. Né? Então, talvez a renovação perpassa muito mais pelo sentido do que é a liderança. E como que os Estados Unidos continua sendo pujante, economia, blá, 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 etc., etc., despeito, olhando para um lado, olhando para o outro, falta de uma perspectiva de alento político. Porque surgiu uma liderança que vai num outro caminho. A liderança que busca na inovação tecnológica, na economia criativa, que vai seguindo outro caminho. Então, os sistemas, muitas vezes, podem se renovar com o emergir de uma outra liderança num outro nível, num outro estágio. E que isso também pode refletir um pouco a desilusão, o desapontamento com as inúmeras lideranças políticas, sejam elas renovadas, novas ou antigas. Porque muitas vezes as novas reproduzem as antigas. E esse é um perigo. Né? E reproduzem ou até, enfim,
perdem, ou até criam outras instâncias também nada saudáveis. Então, assim, qual é o viés de renovação? É só o sujeito a ser renovado ou a mensagem a ser renovada? Né? E quando, às vezes, a mensagem, de um lado, um caminho está obstruído, né, por ali não dá, tem o Jordão, não sei o quê, eu vou por outro caminho. E a pujança de uma sociedade também, às vezes, é encontrar outros caminhos para a sua criatividade ser expressa. Então, esse seria um ponto de reflexão. Em relação à vaca vermelha, existe sim um grupo já bastante antigo que tenta também criar a vaca vermelha perfeita geneticamente, né? Que é um trabalho teologicamente, no meu sentido, no meu entender, acho que do nosso, que beira a insanidade, e na verdade, não só beira a insanidade, como é contra o propósito da própria mensagem da Torá. A mensagem da Torá é para mostrar, não tem vaca vermelha perfeita. Não tem vaca vermelha perfeita. É um ritual e uma mensagem que é para a gente fazer perguntas cujas respostas nem sempre podem ser dadas. E é para respeitar o limite humano, ou para a gente, perdão, se conscientizar do nosso limite humano, da nossa ansiedade de poder, de dominar, de controlar. Então, esses potenciais criadores dessa vaca vermelha estão querendo transpor o que talvez a Torá nos ensine de respeite o limite humano, seja consciente desse limite. E aí também estão subvertendo, nesse alerta que eu acho que o André colocou, de uso da religião, de uma teologia religiosa, para atender fins políticos. Né? Que, não sei se você queria colocar isso, mas eu li assim, eu recebi assim. Tá? Se você quiser colocar de outra maneira, não tem problema. É como eu recebi. Então, também a gente atenta ao cuidado para que a religião não seja um instrumento de manipulação para fins de poder, etc., mas que seja justamente o que é o contrário, de reflexão sobre o exercício do poder. Perfeito. Olha. Sérgio, que é interessante sobre a política americana, que hoje a responsabilidade do Biden é verdadeiramente absurda. Ele está diante do seguinte dilema: se ele for candidato e o Trump ganhar, ele é culpado. O Partido Democrata ficou fora desse esquema. Onde é que está o Partido Democrata para, na realidade, tomar uma posição real? É muito difícil entender esse esquema, como é que chegou a esse ponto que ele está, diante de uma vitória muito possível, né? Mas vamos lá. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa que, sobre a questão da vaca vermelha, que eu li que devemos ter em mente o fato que todas as outras impurezas, você tem maneira de fazer o sacrifício de animal, etc., etc., exceto a impureza da morte. É esse momento em que a vaca vermelha ela aparece. Quer dizer, o limite da capacidade humana de entender e fazer termina no que nós entendemos de morte. Olha aqui, Gustavo Zimmermann está lá nos Estados Unidos, não sei se vai falar de Biden também. Um abraço, Gustavo, está lá em Orlando. Eu queria que a Terezinha tocou sobre um ponto que realmente é enigmático, né? Como 3 frases definem a morte de Miriam e fica nisso. E, ao mesmo tempo, a morte de Aron coloca 30 dias de luto, que eu estou entendendo que é a base, inclusive, da nossa tradição, né, das etapas de luto, né, tão necessárias e tão sábias, quer dizer, os 7 dias, que é o mais intenso, depois os 30 dias, quer dizer, mas essa questão do luto tão sabiamente colocada aqui com a morte de Aron. Eu não sei, depois dos 30 dias, Sérgio, a questão das matseivot, etc., tem alguma... Cada tradição vai de um jeito, né? 3 meses, 11 meses?
conhecimento geral que eu estava tentando... Assim, teoricamente, você pode fazer a descoberta da Matsevá a partir do 30º. Inclusive, em Israel, é mais costume fazer logo a partir do 30º, que também é uma outra maneira de lidar com a morte, dado que lá, não infrequente, tem uma reversão, né? Filhos morrendo antes de pais, etc., tragédia. Então, mas você pode fazer a partir do 30º dia. Aqui a gente acaba fazendo lá antes do completar de um ano, que é o ciclo do luto, né? Então, embora tenha alguns que busquem antecipar um pouquinho, né? Bom, perfeito. Terezinha, algo mais que gostaria de colocar? Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Não, só uma frasezinha que me tocou, que o Sachs fala, a morte contamina, fazendo referência a esse ritual da vaca vermelha. E eu ouço esse contamina, eu leio como contamina emocionalmente, dependendo da situação economicamente, né? Uma família morre, o chefe da... Eu acho que existem várias esferas de contaminação, que eu colocaria entre aspas, e a gente precisa ter rituais para lidar com isso, para trabalhar esse luto. E quando isso a gente pula, e cada, assim, né, ainda que a lei diga, sei lá, há um ano, mas ela não legisla sobre os nossos sentimentos, sobre os sentimentos de cada um vai ter uma experiência frente à morte, né? Eu acho que a única coisa que ameniza quando alguém ao nosso redor perde, né? Alguém oferecer o nosso amparo, o nosso abraço, né? Eu acho muito bonito essa coisa da Shiva, de alguém sentar junto, levar comida, estar junto, porque é difícil. Os primeiros dias são os mais difíceis, né? Todo mundo que já passou por perdas experimentou isso. Alguns vão levar 6 meses, um ano, 2, não sei, né? Mas, assim, eu vejo que essa contaminação e que a gente precisa, às vezes, de rituais palpáveis, tipo, não sei, cortar roupa, cinza da vaca, né? Uma ênfase que quase todas as religiões, até onde eu sei, elas têm uma visão do mundo vindouro, né? Alguma coisa que recria uma esperança e que ajude a amenizar essa questão da separação, que a morte é uma separação, né? Por mais que eu possa saber, está vivendo, mas fisicamente, objetivamente, é uma separação. Então, a gente precisa de rituais para apoiar isso, a gente precisa de pessoas, né? E acho que ali no caso de Moshe, talvez como líder, não sei se quem estava no entorno atentou para essa dificuldade e essa necessidade dele. Então, acho que a gente começa assim, ligar um pouco o nosso aparelho sensitivo, digamos assim, para perceber quando o outro precisa às vezes não precisa que eu diga nada, só que dê um abraço. Isso, muito obrigada, Vitor, pela oportunidade. Foi porque aí eu tive que mergulhar e um pouco além de só ler a Paraxá, né? Foi muito bom para mim, assim. Quem mais Espero ganha que Quem mais tenha... ganha... Não, foi maravilhoso. Inclusive, ainda não acabou, várias pessoas levantaram a mão aqui, o Gustavo Zimmermann em Miami, aqui do lado. Janete também. Eu queria Eu não vou só... para lugar nenhum, depende aí de vocês. Eu estou aqui. Não, eu ia dizer que quem mais ganha nessa história do estudo é quem faz o estudo, que é mais se aprofunda para poder ensinar os outros. Mas eu queria citar aqui uma pessoa que estava muito presente nesse Minyan, que me ensinou uma coisa muito dura e eu não entendi isso por muitos anos. Foi há 15, 16 anos atrás, quando eu perdi meu pai, a Clara Gandelman, né? Ela virou para mim e falou assim, Vitor, só vai piorar. Ela falou isso para mim. Aí eu falei... Aí eu entendi que realmente ela tinha razão, só vai piorar. Quem tem que melhorar somos nós, a saudade vai piorar, né? Aquele vazio, aquele exercício de recriar, né, o espaço, né, de quem, enfim, que cria-se um buraco. Eu contei isso para minha esposa e ela está vivendo isso, outros estão vivendo isso aqui. E, enfim, então, infelizmente, a mensagem da dona Clara Gandelman, sábia Clara, de abençoada memória,
se faz muito real. Passar aqui para... Não tinha alguém para falar. Convocada pelo Germano, uma convocação do Germano é uma ordem nesse menino. A gente é... nós estamos discutindo sobre a liderança nos Estados Unidos, passamos muito de leve pela liderança em Israel, que o Vitor, eu gostei que o Vitor soltou uma bomba aí. Eu gosto dos comentários. Mas, gente, se a gente der... Vamos ao invés... Além de olhar para os Estados Unidos, além de olhar para Israel, vamos olhar aqui para dentro? Vamos olhar para cá? Porque o que a gente passou, o que a gente vem passando nos últimos anos é exatamente uma dificuldade de renovação de liderança que nos leva especialmente para nós, da comunidade judaica, a gente está vivendo um momento que a gente vira para um lado, socorro, por outro lado, socorro. E ano passado, foi no início desse ano, infelizmente pela barbaridade que a gente está vivendo, que tão difícil ainda é, eu acho que vai ser para sempre a gente compreender. E eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade muito grande de ver... foi quando alguém... Não estou dizendo que tu falou isso, André, mas sempre que alguém tenta, especialmente alguém de fora, alguém tenta dar alguma explicação pelo que aconteceu. Era porque os israelenses estão divididos e tal. Eu fico com vontade, assim, sempre. Eu disse pro Germano que se eu falasse o que eu pensasse, eu ia... Eu fico com muita raiva, para não dizer outra coisa, eu fico com muita raiva. Porque aqui, tentar justificar o injustificável é ofensivo. Antes de mais nada, para a memória das pessoas que se foram. A gente não pode, não existe explicação. Existe agora o que tem que haver, punição de por que isso aconteceu. Mas, enfim, a questão da renovação de liderança foi muito interessante o que o Sérgio falou. A gente tem que ver também por que as nações continuam na ponta. Mas a questão da renovação de liderança, gente, vamos olhar aqui para dentro de casa. Vamos olhar aqui para o Brasil. Olha a situação que a gente está, nós como judeus, eu com medo de caminhar com meu filho para a escola todos os dias, porque a gente está numa situação de um antissemitismo sendo fomentado internamente. Mas e a outra opção? A outra opção também é horror, não tem? A gente realmente está numa situação horrorosa. E quando a gente vê Moshe, a gente perde Miriam, perde Aaron. Moshe, até o último momento, Moshe pede para Deus, deixa eu entrar. E Deus diz não. Eu só não gostaria de comparar a liderança de Moshe com a liderança de outros políticos. Porque Moshe em nenhum momento, Moshe não queria. A diferença é que o que a gente vê hoje na vida política, hoje não, há bastante tempo, as pessoas ficam... às vezes eu acho um pouco inocente dizer, porque não se deram conta. A gente sabe muito bem por que o Bibi não sai. Porque no momento que o Bibi sair, ele vai ser preso. E Moshe não queria. E isso, para mim, é o triste e o difícil de compreender dessa história. A gente não tem que compreender a Torá. A gente não tem que ter respostas. No momento que a gente chega, na minha opinião, que a gente chega com respostas prontas sobre coisas na Torá, eu já fico meio assim, não é para isso que a Torá serve. A Torá serve para nos trazer perguntas. E eu acho me dói tanto, Moshe, que não pediu por isso, que pediu tanto para Deus, eu não quero, eu não consigo, a minha língua é pesada, manda não quero. Quando chega no final, ele olha do outro lado e pede para Deus, por favor. E Deus diz não. Eu acho que não por uma questão de eu preciso continuar na liderança, não, mas deixa eu poder. Eu não queria. Então, a liderança do Moshe, na minha opinião, é muito... É outra coisa. Também as explicações de por que Moshe não foi permitido entrar em Eretz Israel. Elas não são apenas por causa dessa situação, tem várias explicações, e de novo, que maravilha, existem várias explicações, não é porque Moshe bateu na pedra, essa é uma das, tem várias outras, a que eu gosto mais, não quer dizer que é certa, quer dizer que eu gosto mais, e uma vez eu falei sobre isso, acho que no curso de introdução, o líder, ele
o líder ele também tem que assumir a responsabilidade do que o povo faz. Casualmente, a gente levou isso para a questão do 7 de outubro, que os líderes têm que ser responsabilizados pelo que acontece. E o grande pecado é uma palavra não muito judaica, né? Não gosto. Mas os erros, todos os erros que o povo foi cometendo um atrás do outro, que eu vou lendo, eu vou estudando a Torá, e vou olhando e vou dizendo, meu Deus, mas como é que pode essa criatura gaúcha e sai de dentro de mim? Mas Moshe também faz parte do povo que fez o bezerro de ouro. Ah, mas não foi ele, não é justo. A vida nem sempre é sobre justiça. Eu acho que esse é um grande ensinamento da Torá. As coisas não têm explicação, tem situações que são horrorosas. E, enfim, só queria respeitar a liderança de Moshe e não botar ele no mesmo barco que essa... né? Claro. Deixa eu só aproveitar. Claro. Vamos passar para o Zimmermann, não esquecemos de você, tá? Aí a gente passa para o Zimmermann e Terezinha, aí a gente encerra. Vamos passar a Débora aqui. Um momentinho. Eu acho que assim... Tá. Só um minutinho, porque eu quero só... Tá. Põe a Débora, por favor, na câmera. Aqui. Terezinha, adorei. Você levantou muitas questões. Eu acho que, ao invés de encontrar respostas, a gente tem que ler para encontrar perguntas. Eu acho que você abrangeu isso assim, de uma maneira maravilhosa. Mas, em relação a Moshe, eu acho que ele não entrou porque ele era o líder para aquela geração, para aquele momento. Eu não acho que ele tenha sido punido por bater na pedra, muito menos que ele tenha a responsabilidade que parcialmente ele tinha. Mas o fato dele não entrar é porque ele não era. E isso é que é importante todos esses nossos líderes, né, o Trump, o Biden, o Bibi, verem para que momento eles são os líderes e entender que, de repente, acabou o momento deles. Para o Bibi, certamente, né, na minha opinião, passou o momento dele. Deu. Sim. Zimmermann, por favor. Você está por aí? Desculpa, a tua mão já está até com cãibra. Prazer te ver. O prazer é todo meu. Inclusive, poder participar desse estudo aqui é muito, muito bom. Agradeço a todos aí pela oportunidade. E você estava certo. Vou falar aqui um pouquinho da perspectiva que a gente vê daqui, né, sobre essa liderança, principalmente aqui do Biden, né, e essa disputa política aqui. Só para explicar para vocês, assim, o Biden tem duas possibilidades para sair dessa disputa e liberar a nominação, né, da candidatura dele para outra pessoa. Uma é ele renunciar ao cargo dele, tá? E aí a Kamala Harris assume como presidente, e aí ela estaria disputando reeleição, tá? Então, esse é um dos caminhos. O segundo caminho seria ele retirar a candidatura da chapa, ele, a Kamala, a candidatura da chapa, sai e não disputa mais a eleição. E, nesse caso, eles teriam que devolver todas as doações feitas para a chapa. Tá? E aí o novo candidato ia ter que começar a levantar dinheiro de novo do zero. Entendeu? Não te ouvi. 60 milhões de dólares. Enfim. E o que os novos pesquisas de opinião estão mostrando é que tanto a Kamala Harris, como principal da chapa, quanto os outros possíveis candidatos estão piores do que o próprio Biden. Entendeu? Por isso que ele está agora
querendo continuar na campanha, entendeu? Achando que ele realmente é a melhor situação. Mas a campanha dele realmente está cada vez mais afundando, né? Enfim, sobre novas lideranças, o que a gente vê aqui também, e isso eu acho que é muito fruto dessa nova geração que vem de redes sociais e tal. A gente sabe que as redes sociais peneiram muito os mais radicais, né? Então, as novas gerações daqui de políticos são vistas como muito radicais pelos políticos tradicionais. Por isso que não tem muito essa passagem, né, do poder para as novas gerações, e eles não veem essas novas gerações como, digamos, dignas, né? A gente pode ver no Partido Democrata, os novos que têm mais visibilidade, digamos assim, Ilhan Omar, AOC, não sei o que são ditos como a ala mais radical do partido, e aonde o antissemitismo, tanto na direita quanto na esquerda, também rola solto, né? Então, esse é o problema com as novas lideranças daqui. Daí para pior, né? Exatamente. Obrigado, tá, pela hipnotizante. Você hipnotizou a gente, a tua cadeira ficar mexendo, a gente quase hipnotizou aqui. Eu entendi a tua técnica. A gente concorda mesmo. Tá, olha só, eu vou... aqui o nosso amigo Edton pediu a palavra no final. Edton, parece até que eu estou contra a tua palavra, mas é porque você sempre pede no último minuto, que eu já tinha separado para terminar. Agora, então, por favor, o mais breve você conseguir, te agradeço, e depois a Terezinha encerra. Por favor. Com toda essa discussão que tem sobre novas lideranças, Partido Democrata, Partido Republicano, novas lideranças, renovação também de liderança também no governo de Israel, Benjamin Netanyahu, será que já está na hora dele sair, não está na hora dele sair? O Biden, será que está na hora do Biden sair, do Biden não sair? E aí, eu quero lembrar de uma coisa, dois fatos importantes que aconteceu, um em 2007 e outro em 2021. Em 2007, o Rabino Gilberto Ventura falou, precisamos de um movimento de moral e ética. Isso vai trazer para o Brasil e isso para o mundo. Em 2021, Angela Merkel, ela renuncia ao poder e sai do poder como primeira-ministra, dizendo o seguinte... E quando ela sai do poder como primeira-ministra, Angela Merkel, ela fala o seguinte, eu estou saindo para poder me dedicar à minha família, porque hoje a política internacional está sem objetivo. Quer dizer, hoje não tem objetivo na política internacional. Fala da Angela Merkel. Hoje, cada liderança mundial está puxando a sardinha para si. Ou seja, tem seus blocos específicos. Mas só que não tem um objetivo comum. Politicagem. Exatamente. E a Angela Merkel falou, eu não posso fazer parte dessa política. A política internacional tem que ter um objetivo. A Angela Merkel falou isso. E aí, em 2021, ela se retira da política e se dedica à família. E aí eu volto em 2007, o que o Rabino Gilberto Ventura falou. Precisamos de um movimento de moral e ética. A política nacional e internacional, tanto aqui para o Brasil, como para o mundo, e até para a nossa comunidade judaica, tem que ter ética. Hoje isso não tem ética hoje, nem na política nacional, nem na política internacional, nem em Israel, nem nos Estados Unidos, nem na França, nem na Alemanha, sem ética. Não vai dar para poder ter um objetivo. E sem objetivo, vai ficar isso que vocês estão vendo aí. Vai ficar um jogo para cá, jogo para lá, mas não vai chegar a lugar nenhum, porque tem que ter ética. E aí, justamente, o Rabino Gilberto Ventura foi bastante feliz nessa fala, e eu, como membro também da Sinagoga Sem Fronteira, que foi a minha primeira sinagoga, que me trouxe para o judaísmo, como descendente de cristão norbineno, sim, realmente eu saúdo essa fala do Rabino Gilberto Ventura, que ele foi bastante feliz nessa. Precisamos de movimentos de moral e ética. É isso aí, isso que eu queria deixar. Obrigado, Edton. Obrigado. Então, é isso aí, não a politicagem. Terezinha, palavras finais, assim, de nossa parte, agradecer, francamente, assim, sem nenhuma... aumento assim no elogio, eu gostei muito, acho que todos aqui gostaram, deu uma discussão de 1h20, então eu acho que está
já pode se inscrever para outras aí facilmente, tá? Facilmente, tá? Eu quero agradecer pela oportunidade e, assim, pelas discussões que foram levantadas. Acho que, digamos, uma tempestade cerebral que trouxe ideias e ângulos diversos. Acho que isso sempre é muito enriquecedor, né? E já desejar para todos um Shabbat Shalom, que a gente aqui já são quase 4 da tarde. Daqui a 24 horas e um pouquinho a gente já vai estar recebendo o Shabbat. Então, Shabbat Shalom, vai curtir aquele pôr do sol aí bonito que cai no meio do mar Mediterrâneo. Aproveite o verão aí na medida do possível, tá? E muito obrigado. E é isso, vamos aqui na sinagoga para Birkat Amazon. Uma boa quinta a todos por aí e por todos os lugares. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Richard, você derruba?